Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será a aula de História. Então, por favor, podem abrir o livro de vocês de História na página 44, né? O nosso conteúdo hoje será as comunidades na pré-história. Na página 44 tem uma atividade que vocês vão realizar aí na casa de vocês e vão mandar que eu quero ver as fotos. Eu realizei aqui uma atividade, né, com a proposta da arte rupestre. Eu peguei os materiais que eu tenho aqui na minha casa e fiz essa atividade aqui, ó. Peguei o batom, marquei, né, a minha mão para registrar e fiz a arte rupestre. Vou colar aqui na minha parede. Vamos começar a aula. Pode passar. Vamos lá, vamos começar o conteúdo. Os primeiros grupos humanos. Vamos recapitular, lembrar o que nós estamos estudando, né? Que o homem surgiu na África, né? Então nós estudamos com os cientistas, os historiadores e vamos começar a falar sobre a pré-história. A pré-história é um período, né, que ela é marcada pelo que o homem ainda não tinha o domínio da escrita. Só que não significa que ele não tinha o domínio da escrita, que ele não conseguia se comunicar. Ele se comunicava assim de diversas maneiras. O homem vivia em pequenos grupos, né? Ele era nômade, ele ficava um tempo no local, quando acabava a comida, tinha algum momento que ele se sentia perseguido, que ele ficava acuado, ele ia para outro local com um pequeno grupo dele. Nesse momento, né, como não tinha o domínio da escrita, muitos historiadores achavam que não tinha registro, porque eles ainda não tinham esse domínio da escrita. Só que existem muitos registros sobre esse período, sim. São restos de animais, né, os ossos, restos de fogueiras. Esses são alguns vestígios dessa época. Agora eu vou falar para vocês sobre a tecnologia na pré-história. Como eu falei para vocês, né, de acordo com os estudos, o homem viveu uma parte nas cavernas, né, e depois ele saiu, ele foi explorar outros ambientes. Ele precisava o quê? Ele precisava caçar, né, ele precisava se defender de outros animais ou de outras tribos. Então ele começou o quê? Ele começou a criar, né, ferramentas, instrumentos com pedras, madeiras, restos de animais, né, ossos. Ele começou a criar essas ferramentas para uso próprio dele. Então, crianças, foi no período da pré-história que o homem aprendeu a dominar o fogo. Dominar o fogo foi a principal invenção da humanidade. Por quê? Vocês vão perguntar, por quê, tia? Por que foi a principal invenção da humanidade? Porque através do fogo, eles começaram a espantar os animais, eles começaram a se aquecer do frio, eles começaram a esquentar a comida. Então o fogo foi muito importante para o homem nesse momento da pré-história, né? Mudou todo o rumo da história através dos estudos, como o fogo mudou na pré-história. Vocês vão ver agora, como eu falei para vocês também, as ferramentas, né, que também fazem parte dessa tecnologia que eles precisavam. O homem, ele era nômade, então quando isso acabava, esse alimento acabava, ele precisava ir para outro local, atrás de alimento também. As culturas dos seres humanos, né? Como o homem, né, como na pré-história, ele ainda não tinha domínio da escrita, eles precisavam, né, se comunicar de diversas maneiras. Então foi através dos desenhos, né, da arte rupestre que eles começaram a se comunicar. Vocês podem ver os desenhos, as imagens, atividades que nós realizamos. Pode passar. O domínio das técnicas agrícolas. Como o homem, falei para vocês no início do vídeo, né, que eles ficaram, de acordo com os estudos, um tempo nas cavernas e depois eles saíram para outros ambientes, ele começou a observar que quando ele comia algum alimento e uma semente caía no chão, logo depois nascia outra planta ali. E eles começaram a observar isso. O que eles pensaram? Se eu plantar uma semente, eu vou criar outro alimento e eu preciso desse alimento para sobreviver. Então eles começaram a realizar isso, eles começaram a plantar o seu próprio alimento e com isso começaram a ficar mais tempo nesses locais. Então eles ficaram sedentários. Para isso acontecer, eles precisavam de água, né, para molhar a planta, para beber, eles precisavam de água para sobreviver. Então eles começaram a fazer isso próximo a grandes rios. Assim foram criando hortas e acontecendo a divisão de trabalhos. Por quê? Um homem, de acordo com estudos, ficava responsável pelo intelectual, de como plantar, quando colher, quando se alimentar, e outros
que faziam parte desse grupo faziam outras atividades. Eles plantavam, eles colhiam. E esse homem era só do intelectual, ele ficava só pensando e falando como ia ser feito para eles não passarem fome, não correrem perigo. Então, esse homem ele era responsável de acordo com os estudos. Como eu já expliquei para vocês sobre a agricultura, né, que eles observavam que caía uma semente no chão e nascia outra plantinha, agora eu vou explicar para vocês sobre a criação de animais. O homem ele começou a domesticar os animais. Por que ele começou a domesticar? Porque ele observou que esses animais ajudavam na locomoção, né, da plantação, dos outros animais que ele estava criando, então ele precisava dessa ajuda e também para a própria alimentação dele. Dizem alguns historiadores, né, estudiosos, cientistas, que os 2 primeiros animais que foram domesticados foram os cachorros e as galinhas. Alguns batem mais na tecla, reforçam que a galinha foi o primeiro animal a ser domesticado, porque eles precisavam da galinha para se alimentar. Só que isso tudo são estudos, ainda não temos certeza, né? Porque a história, como nós já vamos estudando, ela sempre muda, né? Sempre eles estão estudando, investigando, os cientistas para ver o que pode acontecer ou não, o que vai mudar ou não. Então, a gente não tem certeza sobre isso ainda. Então, nós fechamos esse conteúdo agora e vamos para outro conteúdo. Podcast. Eu acredito que todos vocês já conhecem o que é um podcast, né? Até melhor do que eu, né? Porque vocês nessa modernidade, tecnologia, internet, isso é normal, né? Vocês crianças hoje em dia têm acesso à internet. Então, é um meio de transmitir informações, uma transmissão de informações que vocês escutam, né? Através do celular, computador, tablet. E antigamente nós escutávamos essas informações, né, no rádio, né, sintonizando a rádio correspondente. Hoje em dia não, nós escutamos através, né, de um aplicativo ou internet que nós temos acesso e escutamos esse áudio com todas essas informações. Pode ser uma entrevista, uma palestra, tudo sobre o assunto correspondente. Agora vamos para atividades. Vocês vão realizar essas atividades no livro de vocês. Número 1, vocês vão observar o número 1, 2 e 3, né? São 3 objetos e vocês vão responder. Todos esses objetos aqui, vocês podem observar que eles são feitos de quê? Vocês vão observar e vão anotar aqui qual o material que vocês acham. Vão escrever. Para qual possível uso? Para que isso aqui, ó, tá escrito ponta de flecha de rocha. Essa flecha servia para quê nessa época? Vocês vão escrever. Objetos similares atuais. Quais são os objetos parecidos atualmente com esses aqui? Pode mudar. Agora vamos para o número 2, na página 51. Para obter alimentos e conseguir sobreviver, os primeiros grupos humanos modificavam o ambiente natural. O que vocês acham? Quando o homem chegava num ambiente natural, ele ia, né, precisava plantar, porque ele percebeu que a semente ia cair no chão e nascia outra planta, né? Ele precisava então plantar outras sementes. Isso já modificava o ambiente? Vocês acham que modificava ou não? Vão responder a número 2 no caderno de vocês. 3. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Vocês vão ler esse texto e vão responder a letra A e a letra B. Número 4 agora. Existem diferentes tipos de manifestações culturais. Existem diferentes festas, né, no Rio de Janeiro. Vocês conhecem alguma festa que é muito importante aqui no Rio de Janeiro? Se vocês conhecem, vocês vão pensar, vão pesquisar. Pense no local onde você mora e cite exemplos de cultura material e imaterial sobre essas manifestações culturais. Vocês vão responder sobre isso. Número 4. Número 5. Nós não vamos fazer agora, vamos fazer depois. Ok? Então, gente, estou morrendo de saudade de vocês. Façam as atividades com calma, tranquilidade, no local tranquilo, calmo, com paz, que vocês possam ter atenção nessas atividades. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a tia Tabata. Estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima aula. Um beijo.